Os desafios para a manutenção do respeito aos princípios eleitorais democráticos e éticos no contexto da informação digital. A gente está numa democracia e essa democracia é representativa, né? E princípios eleitorais democráticos e éticos significa que num processo eleitoral, para a gente só delimitar mesmo assim, né? A gente está percebendo que a frase temática já trabalha com problema de cara ali, porque ela já manda um desafios na lata ali, né? Então, o problema é manter o respeito a esses princípios. Quando a gente tem uma democracia representativa, pela qual nós escolhemos os nossos representantes por meio do voto, né? O que acontece? Teoricamente, né, a gente precisa ter contato com as propostas dos candidatos e de seus partidos. A gente tem que ter, no Brasil tem um monte de partido, então, mas a gente tem que ter uma noção, pelo menos assim, de qual que é a linha ideológica de um determinado partido para ver se você se sente representado por ele ou não. E aí, quando o candidato vai para, né, para a arena de combate aí, cara, o que acontece é que ele tem que apresentar propostas, né? Isso é respeitar princípios eleitorais democráticos, porque aí você consegue trazer para o eleitor ideias que vão fazer, eventualmente, ele escolher bem, né, o candidato que o representa melhor. No caso, eleições em tempos digitais, dois pontos. Entre a busca por visibilidade e a necessidade de apresentar propostas de governo. São duas coisas que entraram em oposição, por incrível que pareça. Não era para ser assim, mas entraram. Que quem apresenta proposta de governo demais da conta perde a visibilidade. Acha ficar usando TikTok para apresentar proposta de governo? O pessoal que é eleitor acha chato, né? Não vai rolar, não vai dar visibilidade, não vai dar engajamento, né? A gente acaba percebendo que a busca por visibilidade faz com que o segundo tópico ali, que é apresentar propostas de governo, fique tão em segundo plano que às vezes a gente até esquece que é necessário, cara. Só um comentário sobre a foto. A camiseta está parecendo mais justa do que normalmente ela é, assim, mas tudo bem. Cara, a foto não mente. A foto não foi editada, não tem, na verdade. Ah, esse brilhinho aí na camiseta tá parecendo um pouco Não tem editado. Photoshop. Você sensualiza, Marco. Tem jeito. Só vai, passa aí, por favor. Quando você tem a criação da imprensa pelo Gutenberg, lá no século XV, você tem a informação agora sendo distribuída em grande quantidade. E aí, claro, né, você vai ter dentro desse cenário a construção de um novo pensamento político. Né? A imprensa ela é um símbolo da modernidade, da era moderna. Né? Bem nessa transição de fim da Idade Média para o começo da Idade Moderna. E aí, óbvio, né, se você tem conhecimento, se você tem acesso à informação, você vai ter o contraponto. Né? Você também vai ter, a partir de um determinado momento, o controle, a censura. Né? A gente vai ter, ao longo da história, uma série de governos que vão justamente acabar com a premissa da invenção da imprensa. Posteriormente, a gente vai ter a mídia, né? Em especial a ascensão da mídia de massa, né? Então, daquelas que têm um grande alcance. A internet ela é muito recente, né? Se a gente for tomar como referência o tempo histórico. Então, vale num primeiro momento o destaque dessas mídias de massa para o jornal, para o rádio e posteriormente para a TV. A partir daí, galera, a gente precisa entender que esses meios também, eles acabam tendo uma influência muito grande na opinião pública, em especial classe média e classe mais baixa. Governos, né, modos de administrar, governantes, lideranças políticas, que vão enxergar nesses meios de comunicação uma possibilidade de difundir sua ideia. E percebem nesses meios também uma possibilidade de condicionar uma população. Então, você sempre vai ter um cenário de crise econômica, você nunca contesta o sistema econômico, você vai contestar a democracia, porque vende-se o discurso que a democracia é frágil para períodos de crise, que ela não suporta.
né? O golpe do Estado Novo, ele acontece como? Com uma carta, que é o Plano Cohen, sendo lida ao vivo nas rádios do Brasil, no qual afirmava que no Brasil ia ter um golpe de caráter comunista. E aí, óbvio, né? Getúlio, o tio GG, mata no peito e fala: deixa que eu resolvo. Eu assumo tranquilamente. Ah! Adorei essa. Muito bom. Essa eu não estava sabendo. Mas é tipo isso aí. Getúlio Vargas, então, chama para si. Então, os meios de comunicação têm um poder, têm uma influência muito grande. A internet, ela virou um espaço onde o candidato apresenta sua plataforma política, onde ele apresenta suas ideias, suas propostas, seus planos, ou virou um local onde você vai ter cortes, onde você vai ter engajamento, onde você vai ter visibilidade. E aí candidatos lançam fake news, lançam notícias manipuladas, distorcidas, fora de contexto, e nada acontece. Né? Até que ponto essa liberdade de expressão ela acontece de uma maneira ética? Nossa, ele meteu um Stuart Little, sério mesmo. A gente vai pro repertório filosófico e sociológico. Mas tá vendo por que ele faz umas coisas dessas? Igual, a Gabi, ela ri. Nossa. Pode, por favor. Obrigado. Valeu. Para de rir, Gabi. E aí, a gente vai falar então do John Stuart Mill, primeiramente, né, que argumenta que a liberdade de expressão é essencial para o progresso da sociedade, pois o debate aberto é uma ferramenta para a descoberta da verdade. Ele defende que as ideias, mesmo as errôneas, devem ser discutidas abertamente para que a verdade prevaleça. Galera, obviamente que aí a gente está falando de um cenário bonito, né, de um cenário bacana, do cenário que tem que acontecer. Né, onde, de fato, uma discussão, um debate político, ele está sedimentado em ideias, em propostas. Ah, nossa, cara! Aí, até a cachorrinha achou ruim, tá vendo, né? Aí o próximo a gente vai para Immanuel Kant, né? No qual ele defende uma ética baseada no dever, na qual as ações são moralmente corretas se forem realizadas em conformidade com princípios universais, como a honestidade e a transparência. É por isso que eu pus a música do Capital Inicial, porque ele não defende que o que você tem que decidir fazer aquilo que poderia se tornar algo universal. Isso. Não é? Que é um Ah lá, o imperativo que você privado. é o que o Dinho Ouro Preto canta, mano. O que você faz quando ninguém te vê fazendo. Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse ver. Aí eu acho que tá mais bonito. Né? Acho que ficou bem ajustado. A piadinha de baixo ficou infame. Não, Mas nesse caso aí, galera, ele fala então, né, do imperativo categórico, que é tratar os outros como fins em si mesmos e não como meios para alcançar objetivos pessoais ou políticos. Galera, no caso aí, o que a gente tem? Né, foi o que o Branco falou. É você ter ações, realizar ações que podem se tornar de caráter universal, podem ser praticadas por todos e não vai gerar nenhum tipo de prejuízo. Hannah Arendt, né, que também fala bastante dessa questão política, discute como a política moderna pode ser manipulada pela destruição da verdade factual. Dessa forma, você cria quase que um sentimento de torcida organizada, né? Um contra o outro, né? Aquela rivalidade, né? Aquela polarização política. Pierre Bourdieu, galera, por exemplo, né? O exemplo que eu citei lá nos primeiros slides. Se a gente for pensar no regime nazista, você tinha lá a adoção de uma simbologia muito forte. Você tinha a adoção de um emblema específico, de uma saudação específica, de um gestual, de uma expressão corporal, né? Então você criou todo aquele sentimento em torno do sistema político, né, que levou à ascensão do regime, que levou à ascensão de uma liderança. E aí, pessoal, a gente tem, então, a fala dele, no que ele diz respeito que a ideia de que a esfera pública é um espaço onde indivíduos podem debater livremente e formar uma opinião coletiva.
Para ele, a comunicação livre e racional é fundamental para a democracia. Ah, a cadeira é maravilhosa. Algum comentário? Isso é o que Habermas diria, creio eu, né? Se ele defende um debate racional, né? Não dá tempo. Aqui tem o plano para fazer a introdução do texto, o mapa para fazer a introdução. Depois, eu li, vamos supor, né? Li os textos de apoio, o que eu faço agora, né? Agora, a gente vai ter que criar uma frase, né? Que vai ser a frase 1 aqui, de contextualização, beleza? Então, frase 1 vai ser essa contextualização. E a gente tem que falar, a gente vai chegar lá no segundo tema, problema, ali na segunda frase, né? Que vai ser a frase 2. Aqui a gente tem que chegar nessa frase 2, na frase temática mesmo, tipo, os desafios para a manutenção do respeito, né, aos limites democráticos no sistema eleitoral, né, democráticos e éticos e tal, no contexto digital, beleza? Agora, para a gente chegar nisso, dá para falar de bastante coisa. A gente pode falar da história, né, das eleições no Brasil. A gente pode, de repente, eu quero falar me aprofundar na história, né? Cara, a eleição, ela faz parte de um projeto democrático. O Marco falou de muita coisa que dá para usar. E também dá para usar uma coisa que o Marco tinha falado em outro momento aí, em outra aula, né, que é o lance de onde surgiu a democracia, né? Aquela democracia ateniense lá, que não era perfeita, evidentemente, porque não era todo mundo que podia participar, mas pode ser isso, ou pode ser a história das eleições no Brasil, aí vocês vão escolher. A segunda tem que ser a frase temática mesmo, né? Então você tem que trazer o máximo possível da frase temática para cá. Beleza. E aí eu vou sugerir para vocês os marcadores, né? Tipo, a gente tem que falar que o desrespeito aos limites da ética e da democracia no sistema eleitoral, eles acontecem por dois motivos, né? Quais são os motivos? Primeiro motivo pode ser, por exemplo, no âmbito governamental, né, a negligência de alguns setores que deveriam pegar mais firme quando se trata de eleições e redes sociais, por exemplo. Marcador 2, eu posso usar a própria sociedade, só que eu tenho que lembrar, né, aqui, galera, que a sociedade brasileira não curte muito mesmo esse lance de proposta de governo, plano de governo, porque isso nunca foi política não é uma coisa que é ensinada com profundidade nas escolas, né, cara? Então, a gente pode falar numa alienação, mas aí lembrando que a sociedade é vítima disso, né? É uma questão assim, a gente vê que é uma construção histórica no Brasil, que é um país muito desigual, cara. Então, a gente vê que não tem muito, né, acesso à informação política aí no